Que seja uma tarde e noite de paz, alegrias e bom proveito, qualquer que seja a nossa necessidade. Costumamos dizer que estes são momentos de externarmos gratidão por esta sublime contribuição do Criador a todos nós, que é a doutrina espírita. Porquanto nos revela verdades acerca da vida que antes nos era difícil acessar e que nos chega agora de uma maneira tão clara, tão acessível e tão importante para que, enfim, consigamos entender os propósitos da vida e de como melhor nos conduzirmos diante dela. O tema de hoje, como Alisson falava no início, é especialmente importante, porque pode nos revelar detalhes, algumas minúcias, que nos passam despercebidos, mas que, ao contato dessas realidades, temos oportunidades espetaculares para renovar as nossas vidas, não apenas no sentido filosófico. Muitas vezes as pessoas nos chegam ou nós observamos, eu preciso mudar de vida, minha vida está um caos, minha vida está um inferno, eu não consigo ter paz, vivo sofrendo. É verdade. No fundo, eu acho que isso acontece com a maioria de nós, ainda em função de estarmos num nível evolutivo pouco adiantados, no mundo de expiações e provações. E, portanto, a condição de sofrimento é inerente diante desse estágio ainda. Mas essas ideias, essa vontade, às vezes, fica tão somente na vontade. Preciso fazer alguma coisa para mudar minha vida. E dia após dia, as coisas se seguem exatamente do mesmo jeito. Há uma dificuldade imensa de mudarmos padrões de comportamentos. Aquilo que chamamos muitas vezes de condicionamento, ato condicional. Entramos numa espécie de automatismo, no qual séculos e séculos as coisas se repetem praticamente da mesma maneira. E aí vai a primeira boa reflexão. Como vamos obter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas? Sendo exatamente os mesmos, pensando da mesma maneira. Portanto, a temática de hoje envolve três questões, três aspectos que estão intimamente interligados. Reencarnação, perispírito e desafios da vida atual, que poderíamos estender da vida desde sempre. Porque estes desafios que se põem ao nosso derredor parecem não ser desafios novos. Alguns nos chegam com uma roupagem diferente, mas em sua essência continua sendo os velhos desafios de sempre, porque nos comportamos ainda de maneira retrógrada, desconstrutiva no posicionamento da vida. E nada melhor do que a melhor das referências exatamente para nos fazer mudar a nossa condição de pensamento, para nos auxiliar a mudar, enfim, as nossas escolhas, adotar condutas de fato renovadas. E essa grande referência não poderia ser outra senão Jesus, nosso Senhor e Mestre. E naquela Jerusalém, quando ele esteve entre nós, uma situação que envolve a temática de hoje, abrindo um parêntese, vamos precisar conceituar, à luz da doutrina espírita, obviamente, esses dois paradigmas, esses dois aspectos propostos no tema de hoje, reencarnação e perispírito,
para que isso se dê de uma maneira bem mais acessível e que, para muitos que ainda não entenderam ou não conhecem o chamado processo ou fenômeno da reencarnação, assim, mais ainda pouco acessível tem sido a questão do perispírito e qual a ligação que existe entre os dois e entre o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Portanto, como dizíamos, Jesus estava na cidade de Jerusalém, a conhecida cidade dos profetas, que tanta riqueza espiritual ao longo dos séculos trouxe para a humanidade. E ali se deparava um convite singelo. Um doutor da lei, um dos mais sábios doutores da lei que partilhavam do Sinédrio, que é o fórum mais especial daquela época entre os hebreus, os sacerdotes, aqueles que detinham o maior conhecimento acerca dos princípios religiosos hebraicos. E, portanto, aquele homem que já trazia em si, já apresentava uma vontade imensa de galgar um plano superior nas questões do conhecimento, chamado Nicodemos. E Nicodemos se achava com uma certa angústia, uma ansiedade, uma inquietação, porque aquele conhecimento que até então ele desenvolvia e predicava aos outros parecia não lhe satisfazer mais. Havia uma insatisfação que o levaria a procurar Jesus, porque ele já divisava, na sua capacidade de observação, que Jesus era um ser diferente. Jamais havia havido um profeta, alguém que fazia coisas fenomenais acontecerem. E a sensibilidade e a boa vontade de Nicodemos o direcionava para Jesus. E então houve aquele encontro, mas ainda balançado, como muitos e muitos e muitos de nós, aprisionados ainda nos preconceitos e nos sectarismos de variada ordem, sobretudo os preconceitos e os tabus religiosos. Nicodemos escolheu a noite, porque a noite ela revela uma certa um ambiente de discrição. Não é algo tão exposto como a luz do dia visível. Dizem alguns, na linguagem popular, na calada da noite. Aquela coisa mais escondida, pouco visível, pouco revelada. Até porque naquela época não existiam lâmpadas de LED, não é verdade? Holofotes. Então os caras ficavam ali, na penumbra, ao candeeiro, a candeia na fala evangélica. E Nicodemos se depara com Jesus naquele encontro extraordinário, que não ficaria restrito apenas àqueles dois. Aquilo se perpetuaria para a humanidade e aqui estamos nós hoje, abordando exatamente essa temática. E Nicodemos declarou, na primeira frase do diálogo com Jesus, o imenso respeito ao mestre. Mestre, chamou Jesus de mestre. Mestre, Rabi, sabemos que és da parte de Deus, porque tem feitos coisas maravilhosas. Nicodemos não foi se opor a Jesus como outros tantos doutores da lei. Nicodemos visava a aprendizagem. Ele sabia que a questão da reencarnação, ele sabia que a vida continua. Era já uma crença dos hebreus, só que não se sabia como. A suposição é que
era o próprio corpo que haveria de renascer. E as leis da biologia, da genética, a ciência veio desconstruindo essa ideia. E no fundo, Nicodemos sabia disso. E ele perguntava, e ele se apresentava a Jesus de maneira muito humilde. E Jesus, a entrever tudo que há na nossa mente, no nosso íntimo, já se antecipa. Era ali, vamos dizer, um Jesus pragmático para aquela questão que suscitava pouco tempo. Nicodemos, é necessário nascer de novo para entrar no reino dos céus. Em seguida, Jesus usa um outro termo, muito próprio para essa questão de hoje. É necessário nascer de novo para entrar no reino dos céus. Em verdade te digo. E aquilo ativa em Nicodemos a inquietação. Revela a busca que ele se propunha fazer. Mas, mestre, como assim? Como pode um velho entrar de novo no ventre de sua mãe? Até hoje, nós vemos, mesmo no meio do movimento espírita, nas fileiras espíritas, muitos de nós sem ainda entender o processo da reencarnação. Como se dá isso? Que mecanismos estão envolvidos neste processo? E Jesus vai e lhe responde: o que é nascido de carne, de carne, é carne. E o que nasce de espírito é espírito. Dizendo que a carne simboliza a matéria, a biologia, a composição fisiológica de um corpo. Mas o que é de espírito é espírito, que espírito não nasce de carne. Espírito, à luz da doutrina espírita, utiliza a carne. Então, Jesus já vai propondo para Nicodemos alguns esclarecimentos de suma importância. E a forma como Jesus pauta a sua conversa, o que é nascido de carne, faz uma alusão à generalização da matéria e não especifica o tipo da carne em si. Porque depois ele vai retomar usando o artigo não no de, mas no da, que faz uma diferença imensa. E ali ele segue e percebe ainda a inquietação de Nicodemos. Porque quando ele se refere a nascer de novo para ver o reino dos céus, alguns estudiosos da doutrina espírita, como Carlos Torres Pastorino, vai dizer que é uma simbologia do Cristo que se refere ao céu, esse céu mesmo, à luz da nossa pequenez, da superficialidade, aquilo que representa o alto. E para galgarmos planos mais altos, mesmo ainda sem estarmos na condição de espíritos superiores, de um Cristo, ou seja, subirmos um pouquinho no degrau evolutivo, significa alto. Então, para estarmos crescendo, evoluindo do ponto de vista espiritual, precisamos nascer de novo, ou seja, reencarnar. Hoje estamos neste patamar espiritual. As conquistas morais e espirituais que fizemos vão nos colocar num patamar um pouco mais alto, mais elevado, concordam? Era essa a fala inicial de Jesus. Ninguém pode ver o reino dos céus, o céu mesmo, na linguagem mais material. E dali ele segue e diz: o que nasce da água é água. E o que nasce do Espírito é Espírito. E ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Agora Jesus muda a questão. E agora Jesus vai se referir de novo ao processo reencarnatório. Porque a água, vocês mulheres e que estão ou já foram mães,
gestam o bebê aonde? Numa banheirinha deliciosa de água, chamado líquido amniótico. A vida como se configura no nosso mundo é expressivamente e quase totalitariamente feita de água. Além desses dois conceitos, tem mais um terceiro. Nas tradições hebraicas, a água significa purificação. E não é à toa que João, o Batista, num ato simbólico, dava a vazão à ideia de purificar aqueles que desejavam mudar de vida às margens do Jordão, naquele rito de passagem chamado batismo, e que foi mal interpretado por diversas crenças de caráter religioso. Portanto, o que nasce da água é água, ou seja, corpos, que são veículos para o Espírito, que nasce do Espírito. E aí não é aquela ideia de que Espírito se acasala e gera Espírito. Não. O processo é muito outro. É a ideia de que nós nascemos de nós mesmos. A nossa herança espiritual é a nossa herança, é o nosso histórico. É toda a trajetória de vida que nós individualmente estamos construindo desde que nos individualizamos como espíritos imortais. Portanto, Jesus ali estava fazendo um preâmbulo daquilo que o Consolador que ele havia prometido, que nada mais é do que a doutrina espírita, viria para revelar esses mecanismos de maneira bem mais acessível para todos nós. E é aí aonde entramos com os estudos dos processos reencarnatórios e do fenômeno da reencarnação. E ao se referir que ninguém pode entrar no reino de Deus, agora não é mais o reino dos céus, precisa nascer de novo, é o processo reencarnatório, tantas vezes sejam necessárias, até que nos tornemos íntegros com as leis de Deus propriamente dita. Como Jesus afirmava em outra passagem, eu e o Pai somos um, ou somos unos, ou seja, o Espírito que se torna pleno nos seus potenciais, porque comunga agora de maneira integral com as leis de Deus, alcançando a plenitude. E aí sim é a verdadeira vida do reino de Deus, porque ele está integrado com as leis divinas, ou seja, as nossas consciências, aonde residem as leis divinas, agora estão absolutamente integradas com a nossa realidade, visto que somos herdeiros de Deus. Nascer do Espírito, portanto, é assumir de novo a sua própria condição numa oportunidade de existência renovada, através da reencarnação. A doutrina espírita, portanto, vem trazer este como um dos princípios básicos da doutrina espírita, a chamada pluralidade das existências. A reencarnação é esse fenômeno que nos posiciona, ora, numa dimensão espiritual mais sutil, enquanto estamos despojados do corpo físico, da biologia material. E ora, precisamos reencarnar, nascer de novo. E há uma razão para isso. E aí precisamos de novo de um corpo, de uma roupagem mais densa para estarmos num mundo material denso. Esse é o objetivo. Mas ainda há um objetivo ainda mais superior e sublime. Dados os atributos de Deus, no qual o amor e a perfeição se destacam. A reencarnação, diz Emmanuel, é o ato, é a expressão mais misericordiosa do Pai Criador. Por quê?
porque é um elemento pedagógico para todos nós. É como o pai a dizer para o filho: ok, filho, errastes. Fizesse aí tuas trapalhadas e o sofrimento é inevitável. Mas como o destino, como a fatalidade única da vida é a plenitude, é a vida abundante e feliz na qual um dia chegaremos, precisamos de ter algum mecanismo, porque não dá tempo numa única existência de nos tornarmos puros, de vermos o reino de Deus. No máximo ali, os grandes esforços nos colocam no reino dos céus, não é verdade? Diante daquilo que expus há pouco. Então, a reencarnação é essa pedagogia misericordiosa do Criador para nos oferecer sempre e sempre, tantas vezes sejam necessárias, a oportunidade de revermos atitudes que estão desconectadas com as leis sublimes do Criador. Escolhas infelizes que nós fizemos no passado e que nos geraram o sofrimento que passamos na atualidade. Portanto, os desafios da vida contemplam necessariamente a junção entre um passado, a realidade atual, o presente, e a perspectiva de um porvir, de um futuro, porque o Pai jamais abandona-nos. E por isso propôs este modelo reencarnatório. É como uma escola para o aluno leviano, negligente, ou que teve algum tipo de problema e não deu conta do ano letivo. Alguns por indolência mesmo, né? Porque o cara é da pá virada. O desinfeliz, ao invés de ir para a escola, assistir aula, aprender o que precisa aprender, ele pula o muro e vai curtir a balada, né? Vai chapar a mente com artifícios. Está desviando daquilo que seria o seu objetivo. E aí, no outro ano, visto que ele não cumpriu com suas responsabilidades, a escola oferece, o pai e a mãe, meio desgostoso, é verdade, mas oferece uma nova chance. Olha, filho, vai lá. Vai ser legal para você repetir as coisas que você não aprendeu quando deveria. Isso é um processo educativo. A reencarnação nada mais é do que um processo educativo para o espírito. E nesses desafios que nós temos, fala sério, é um bocado de desafio, né? Quando a gente abre o olho de manhã cedo, para aqueles que estão dormindo, tem mais essa, porque tem um bocado aí que aqui e acolá não dorme direito, né? Fases e fases difíceis, complicadas, na qual a responsabilidade parece que aumenta. Senhor, tens dito que o jugo é do tamanho do nosso ombro, mas parece que esqueceram de alargar meu ombro. Parece que ele está curtinho, está difícil o negócio. Dá uma forcinha aí. Aí lá vem uma ajuda que a gente às vezes nem espera, nem sabe de onde vem e ela aparece. Bem-aventurado aqueles de boa vontade, porque terão paz. Diziam os profetas na chegada de Jesus à terra. A boa vontade é essa prescrição psicoespiritual que nos tira de situações as mais adversas possíveis. Boa vontade. Boa vontade para conosco mesmo. Boa vontade para com os outros, porque nós não somos eremitas, estamos sempre nas relações interpessoais. E precisamos ter a boa vontade com os outros. A reencarnação serve para isso. Ok, Rui. E o tal do perispírito, aonde é que entra nesse quebra-cabeça? O perispírito é esse aparato, esse instrumento semimaterial, segundo o significado proposto pelo codificador Allan Kardec, e vamos ver o aprofundamento disso na codificação espírita, abrindo um parêntese, fica aqui sempre o convite salutar e muito feliz de estudarmos a codificação espírita.
porque isso vai nos ampliar exatamente estes conhecimentos que vão ser importantes para fazermos escolhas mais assertivas e mais apropriadas nas nossas vidas. Para trocar essa ideia de sofrer, né? A gente ouve muito isso por aí. Mas, Rui, peraí. Você está propondo que a gente passe a fazer coisas para não sofrer, mas a doutrina espírita não fala que tem que sofrer, que o sofrimento é uma coisa. Não. Quem está entendendo assim, é melhor repensar, reconfigurar. Não, a doutrina espírita não diz que a gente tem que sofrer, não. Muito pelo contrário. A doutrina é libertadora, porque Jesus veio para libertar as criaturas do jugo da ignorância, através da busca pela elevação moral e intelectual. Emmanuel diz que são as duas asas, as duas vertentes na qual o espírito evolui. Portanto, estudar essas coisas é investir em nós mesmos. O mais precioso investimento é aquele que não se oxida, que os bichos não comem. É aquele que não é deteriorado em virtude de tradições culturais que estão aí séculos e milênios e nós vamos repetindo no automatismo. Tradições sectárias que nos limitam e nos aprisionam. A ideia da codificação espírita é libertar a pessoa exatamente do sofrimento que ela própria constrói. Porque não é você, não é ele que gera o meu sofrimento, sou eu mesmo, pelas decisões que tomo. Portanto, é uma doutrina que nos convida a assumirmos a autonomia sobre a própria vida e não terceirizar ou responsabilizar, seja lá quem for, seja lá pelo quê, dos nossos sofrimentos. E Jesus ali com Nicodemos dizia, ninguém vai ver o reino dos céus se não nascer de novo. Ou seja, vai precisar passar inúmeras vezes pelas existências e mais existências para aprender aquilo que ainda não sabe e para reparar aquilo que foi feito de maneira inadequada, infeliz, atrapalhada do passado em outras existências, em outras reencarnações. E que para o espírito, que é uma essência, a terminologia usada por Kardec e pelos espíritos superiores é uma essência quintessenciada. Eu sei lá o que significa, a gente não consegue traduzir. A nossa capacidade cognitiva de abstração é limitada. E alguns jargões, algumas terminologias, os espíritos vão por aproximação, por analogia. Como Jesus fazia com as parábolas, como Jesus fez com Nicodemos, porque ele não entenderia isso que nós estamos dizendo agora de uma maneira até leve. O espírito, que é essa chama, os espíritos superiores dizem que nós somos, em essência, um psiquismo não determinado, não aprisionado, mas que precisa, em função de uma organização de Deus, estar em contato com a matéria, elemento espiritual e elemento material. Fica o convite para estudarmos. Precisam interagir mutuamente para que o progresso, a evolução do espírito se dê. E é aí onde entra o perispírito, que nada mais é do que matéria, uma matéria mais sutil, mais rarefeita, mas que vai ser o elo de ligação, a ponte entre o espírito e o corpo físico, a biologia, a nossa fisiologia. Então, para coisas tão extremamente distanciadas como é o espírito e a matéria, uma ponte de ligação. Um elo. Para que o espírito possa, no mundo material, atuar, se expressar pelas diversas vias que o organismo biológico confere. Mas não apenas isso, também receber de volta as impressões que são necessárias e só conseguidas na matéria
para que esse espírito possa entender, dado ainda que somos ou estamos num nível, num patamar evolutivo muito mais materializados do que espiritualizados. Então, o perispírito é esse instrumental que vai permitir que o espírito, aspas, navegue no mundo material através da reencarnação. Ok. E de que é composto o perispírito, Rui? Você está dizendo aí que é de matéria. Não, não sou eu que estou dizendo. Eu estou apenas replicando esse conhecimento que foram os espíritos que nos revelaram. Na verdade, no fundo, já algumas civilizações, bem antes de chegar à codificação espírita, já tinham alguma noção disso. Já ouvia-se falar, antes ainda dos egípcios, mas os egípcios trouxeram essa ideia de corpo espiritual, não é? Os gregos antigos traziam a ideia da ânima, que era um fluido. Sócrates falava sobre o fluido vital que a doutrina espírita resgatou, não é? Como sinônimo de fluido magnético, que é a energia disposta e que norteia e regula os mais diversos fenômenos da vida. E é exatamente essas energias que vão auxiliar na configuração do perispírito, que é uma necessidade imprescindível para o espírito na sua reencarnação. E esse perispírito, ele é aurido, ele é configurado, ele é trabalhado para servir especificamente, uma linguagem moderna, né? É customizado para cada um de nós nas nossas particularidades e nas nossas necessidades. A minha necessidade é diferente da dela, da dele, de qualquer um. Somos únicos e temos especificidades únicas. E, portanto, a minha camisa provavelmente não vai servir para ele, nem vice-versa. Portanto, o perispírito é aurido dos elementos materiais que os nossos sentidos fisiológicos, materiais, muito limitados, não conseguem visualizar, não consegue impregnar o nosso sentido tátil, mas estão postos na chamada psicosfera do nosso orbe. E o espírito reencarnante, com a ajuda de benfeitores espirituais no chamado processo reencarnatório, vai auxiliar para a configuração deste aparato material, semimaterial, chamado perispírito. E aí outros conceitos são importantes para a gente entender hoje, nessa temática, até chegarmos aos desafios. O que é? Dr. Hernani Guimarães, um espírita, estudioso, um cientista também, ele designa o perispírito de modelo organizador biológico, chamado MOB. E quando vamos estudar os livros de André Luiz, entendemos com mais clareza e profundidade o significado disso. Ele é como uma forminha de bolo. Quem faz bolo aqui? Por favor, quem fizer bolo sem açúcar, me procure depois da palestra. Brincadeiras à parte, para dar um pouco de doçura a um assunto tão sério para as nossas vidas, né? Então, é como uma forma de bolo. Vamos supor que agora o clube do bolinho aqui vai se atrever a fazer um bolo. Queremos bolo de que formato? Redondo. Então vamos precisar de uma forma redonda, óbvio. Mas aí eu, atrapalhado das ideias, venho com uma forma retangular. Como é que a gente vai comer bolo redondo com uma forma retangular? Isso não pode dar certo. Portanto, o perispírito é essa forma absolutamente adequada para a necessidade que nós temos como espíritos que vamos
precisar enfrentar os desafios da vida, seja quais forem. E esses desafios que nós encaramos na vida atual, nada mais são do que um reflexo das escolhas de existências passadas. Portanto, podemos dizer que nós somos os artífices da estrada pela qual iremos caminhar mais adiante. E que, simultaneamente, somos os colheitadores daquilo que semeamos no passado. Nos alimentamos hoje do que plantamos anteriormente. E vamos nos alimentar no futuro do que estamos fazendo no aqui e agora. E o perispírito, num processo de reencarnação, nos dá a oportunidade de registrarmos essas informações, que ficam latentes. Elas não são facilmente acessadas, porque na misericórdia de Deus ele propôs o sublime e abençoado esquecimento do passado. Imagine vocês se nós lembrássemos de tudo que fizemos anteriormente. O que é que vocês acham que ia acontecer? Tem gente que diz assim, isso ia ser muito legal. E, inclusive, briga com o Senhor da vida, né? Deus, seu desinfeliz, por que a gente não lembra do que a gente fez? Essa é um pensamento assim, vamos dizer, sem querer machucar ninguém, muito infantil. É que denota o quanto nós ainda estamos numa infância psicológica, de fuga, de não queremos assumir a nossa responsabilidade pelo que fizemos. Portanto, essa ideia de acreditar que, conhecendo o porquê das coisas, mudamos as coisas, é uma coisa sem nexo. Por exemplo, se você está dirigindo seu carro e o carro pifa, eu não estou desejando isso para ninguém. Vão em paz quando sair daqui. Custa nada também fazer uma precezinha, né? Senhor, que o motor funcione até eu chegar em casa. Mas, enfim. Então, o carro pifou. O que é que a gente faz? Bom, em geral, quem descruza os braços, se não entende de mecânica, chama quem? Boa! Chama o mecânico. E o mecânico vai lá. Olha, Rui, tá aqui o problema, ó. O negócio aqui que era para estar funcionando de um jeito, não está, tal, não sei o que, é isso aí. Aí, ok, aperta a sua mão e vai embora. Espera aí, meu filho, volta aqui, pelo amor de Deus. O fato agora de você saber o problema do carro faz o carro sair dali, daquela situação de quebrado? Não. Você vai precisar fazer o quê? Ou o mecânico? Agir, atuar no problema para consertar o problema. Assim somos nós. Nos deparamos com os problemas. Imagine você lembrar de tudo, porque lembranças são pensamentos. E pensamentos geram sentimentos e geram comportamentos. Essa é uma lei universal. Pode ser que pessoas não acreditem, mas nem por isso deixará de ser. E quando lembramos, estamos ativando memórias de alta carga afetiva. É por isso que quando nos recordamos de algumas situações desagradáveis, desconfortáveis, infelizes, aquelas sensações vêm de novo à tona. Imagine você se lembrar de coisas horrorosas que foram feitas no passado. Nós não teríamos estrutura para suportar. E mesmo assim, a justificativa de precisar saber o que aconteceu não é garantia de mudar o que aconteceu. É muito mais sábio nós construirmos conhecimentos novos, logicamente, conhecimentos construtivos, reveladores, que nos ponham, enfim, num rumo seguro e sadio, do que ficarmos preocupados em quem fomos no passado, porque eu fui fulano e beltrano na reencarnação tal. Isso é uma perda de tempo que não ajuda ninguém. Não é construtivo. Construtivo é aqui e agora, ok, eu me reconheço ainda necessitado de rever determinada situação, de refazer a maneira de pensar sobre isso, sobre aquilo. Eu acreditava antes
que quando alguém me faz um mal, eu tenho que retribuir esse mal, porque assim eu me sinto aliviado. É um alívio curto, temporário. Ele não é duradouro, porque a sua consciência vai te cobrar do mal que você fez lá adiante. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A reencarnação é essa proposta abençoada de rematrizarmos os nossos pensamentos, a maneira de nos comportarmos diante da vida, refazer condutas que antes, agora, reconhecemos ter sido infelizes, e que o Senhor da vida vai nos dar infinitas chances, através da pedagogia da reencarnação, com uma roupagem adequada, que vai organizar a nossa biologia, a fim de que a nossa biologia atenda às necessidades do espírito reencarnante. Se necessitamos passar num determinado momento por uma dificuldade de saúde, premeditadamente no processo reencarnatório, aquela informação vai constar no nosso perispírito. E como espécie de forma de bolo, aquilo vai impregnar a nossa fisiologia, os nossos traços biológicos, a fim de que num dado momento específico ecloda. Como uma semente que passa às vezes anos no solo e num dado momento há uma convergência de fatores, índice pluviométrico necessário, ou seja, quantidade de chuva que cai, temperatura adequada, pH do solo que se modificou e então ali nasce a plantinha, o vegetal. Nossa, tem anos que eu passo por aqui e nunca vi nascer nada. Porque o tempo correto nasceu. Então o perispírito ele vai trazer esses registros lá nas dimensões inacessíveis ainda ao nosso psiquismo. E vai, num formato automático, oferecer aquilo que é de melhor e que é de necessário para o espírito que está encarnado. E aí sim, poder enfrentar os desafios da vida, seja quais forem, requer um conhecimento profundo de quem nós somos e de qual é o propósito da vida. A reencarnação nos permite, enfim, fazer uma revisão moral alinhado com as referências reais, verdadeiras da vida, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai. Veja como Jesus sempre traz de forma solidária os seus ensinos. Falou para Nicodemos, falou para o cego, falou para a hemorroísa, falou para todos nós. É necessário renascer. Renascer como espíritos, que estamos submetidos a uma das leis divinas, a lei do progresso, a fim de que por outra lei, a lei do trabalho, possamos então irmos gradativamente nos alinhando, convergindo para o que Deus nos oferece de vida abundante. A reencarnação, portanto, amigos, é essa oportunidade de estarmos de novo na escola existencial, a fim de repetirmos as disciplinas, as matérias que negligenciamos no passado, ou que não fomos suficientemente corretos, adequados, e não tiramos o nosso diplominha para passar de ano, numa linguagem metafórica, simbólica. E o perispírito é aquele uniforme, a chamada fardinha, né? Quem lembra da fardinha, né? Ensino fundamental, tal. Antigamente era primário, né? Os mais antigos aí. Então, é uniforme. O perispírito ele vai servir como um uniforme, uma farda, para que a pessoa possa ir para a escola, aprender sempre as lições mais superiores da vida. Então, quando nos deparamos de um caos social,
as coisas parece não, de fato estão se desorganizando, se desintegrando sob a ótica, sobretudo moral. Esse caos social que parece imperar aqui, alhures, acolá, nos mais variados pontos do nosso planeta. Parece estar um desgoverno. No fundo, são os testes, as provas que nós, como alunos ainda infantilizados, precisamos fazer. Encarar esses desafios de maneira mais altiva, mais preparados para o enfrentamento desses desafios. Evitando titubearmos, vacilarmos, porque mais adiante vamos precisar, pela reencarnação, rever isso, passar de novo. E mais vai crescendo a dificuldade. Porque aquilo que hoje é provação, na linguagem espírita, lá adiante, se perseveramos no equívoco, se continuamos desalinhados com a nossa própria consciência pura, sublime, não é a consciência da personalidade, que é temporário, que diz respeito apenas a uma existência. Não, a consciência do Espírito, constituído por Deus, que é o guia seguro para o progresso. Então, nós vamos ter que repassar isso inúmeras vezes. O perispírito vai nos servir exatamente como esses materiais escolares para que a gente possa desempenhar melhor as nossas atitudes. E ele vai imprimir no nosso corpo aquilo que necessitamos do ponto de vista material. Para uns, é uma tendência na área da saúde. Para outros, é uma tendência na área mais psíquica. Um desalinhamento de emoções que faz sofrer distúrbios de variada natureza, do ponto de vista psicológico, ou afecções em determinados sistemas orgânicos, que muitas vezes desequilibram pelo sofrimento que causa. É lembrar, então, da voz sempre esclarecedora, amorosa e consoladora de Jesus. Não apenas na fala com Nicodemos, mas nos exemplos tão espetaculares que nos deu. Jesus, essa luz, esse farol, essa bússola, que nos propõe sempre saúde, e saúde integral, não uma saúde limitada ao corpo ou ao perispírito, e não restrita a esta ou aquela reencarnação. Daí o Mestre ter nos dito, eu vim para que tenhais vida em abundância. É lembrar de Jesus, não colocando Jesus apenas nas bancadas de estudo, nas prateleiras através dos símbolos quais as cruzes, os crucifixos, pendurados como adornos tão somente. Nem deixá-lo empoeirar apenas nas letras dos livros, dos evangelhos. É trazer Jesus para nossas vidas, na prática do nosso dia a dia, no nosso cotidiano, rematrizando, arrumando uma forminha de bolo melhor, porque o perispírito, ele vai de acordo com o nosso nível moral se refinando, se requintando, se tornando mais sadio pelas impressões mentais que nós damos nele, a partir de uma vida cada vez mais e mais altiva, de caráter moral, evitando as armadilhas com as quais ainda aqui e acolá deslizamos. É lembrar de Jesus na fala com os mais diversos personagens que estão relatados nos evangelhos. Pessoas reais, vivas como nós. É num momento de imensa dificuldade diante de um desafio da vida,
pelo menos nos permitirmos fechar os olhos e imaginar Jesus diante de nós, ou mesmo de olhos abertos, livrarmos das imagens tão corriqueiras da nossa visão e vislumbrarmos Jesus diante de nós, a nos dizer: o que queres que faça, filho? Como ele disse a tantos. E podermos, num gesto sincero, abrir os nossos corações e com humildade pedir que nos aponte a solução, porque Jesus não vai fazer por nós. Só nós podemos fazer por nós. É a isso que se presta a reencarnação, o perispírito e os desafios. Os desafios são um convite para a superação daquele aprisionamento que comumente nós costumamos nos colocar. É Jesus nos convidando a cada momento para vivermos de maneira mais sadia e gloriosa. Primeiramente, o reino dos céus, naquela perspectiva, e depois o reino de Deus, a plenitude, que só será alcançada diante dos desafios da vida. A superação desses desafios que nada mais são do que o trânsito reparatório pelo mal cometido no passado em outras reencarnações. E aqui vamos ter a oportunidade bendita e abençoada da dor, não a dor que deve ser cultivada como uma muleta. Na psicologia a gente usa o termo ganho secundário, no qual nos acomodamos e esperamos que o outro resolva os nossos problemas. Eu não posso isso, eu não consigo aquilo. E lembrarmos de que Jesus lá em Cafarnaum, diante do paralítico, lhe pedia ajuda. O paralítico, gente, vocês sabem o que é um paralítico? Muitos vão saber. Limitado, tolhido, e dizia: mestre, me ajuda. E ele disse amorosamente: levanta-te e anda. Ou seja, suscitando a iniciativa própria nossa. Não iremos superar os desafios da vida se não tivermos iniciativa, ação, movimento, dinâmica. A vida é assim em todos os quadrantes do universo. É dinâmica. Não é aprisionante. Portanto, por mais difícil seja a reencarnação, que a utilizemos em prol e em benefício de nós mesmos. Porque o mal cometido ao outro, sim, gerará no outro prejuízos, danos, sofrimentos. Mas, primariamente, o sofrimento é conosco mesmo. É só uma questão de tempo para a consciência dar um clique e você se perceber aquele que cometeu um delito, uma transgressão ao desrespeitar o outro. Essa é a proposta da pedagogia de Deus quando nos coloca a reencarnação como um instrumento, como um processo purificador para cada um de nós. Lembremos então, amigos, a fala amorosa e inteligente e consoladora de Jesus. Eu estarei convosco até o fim dos séculos.